Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 486. Uma batalha por dominância. 2. A respiração pesada de 2 amantes foi ouvida em um quarto destruído cuja única mobília intacta era o colchão, que de certa forma provava a qualidade do colchão. Ele conseguiu resistir a uma batalha de 2 condes de vampiros e não cedeu. Um poder de resistência que faria os lobisomens corarem de vergonha. Skatasha estava na nuvem 9. Esse sentimento. Ela concentrou sua atenção para dentro. Ela podia sentir claramente a forma do pênis de seu amante dentro dela, enchendo-a completamente. Ela podia sentir o calor vindo dele. Ela podia sentir uma sensação de satisfação e felicidade. Era algo mais primitivo, um sentimento de felicidade em ser mulher e ter um parceiro, não um parceiro qualquer, mas um homem ideal. A sensação começou na entrada de seu útero e se espalhou por todo o seu corpo como um fogo que queimou todas as suas defesas, mas não foi um fogo que danificou seu corpo. Era um fogo suave que a estava mudando, moldando seus sentimentos, suas motivações. Ela estava se transformando nesse momento e entendeu que, depois dessa sessão, não seria mais a mesma. Aceitação. Ela está passando por isso agora. Tudo começou quando ela entendeu seus sentimentos em relação a Victor. Ela sabia a partir daquele momento, mesmo que Victor quisesse fugir dela, ela não o deixaria ir. Mas ela também entendeu que seus sentimentos anteriores não eram tão fortes quanto eram agora. Mesmo se ele morresse, ela causaria caos e destruição em todo o inferno para trazê-lo de volta. Mesmo que ele quisesse ficar longe dela, ela não o deixaria. Ele não podia mais fugir dela. Para Skatasha, Victor era o primeiro homem com quem ela estava disposta a ficar para sempre, o primeiro homem que ela podia aceitar completamente, corpo e alma. O homem a quem ela deu seu corpo, o homem que ela voluntariamente deixou dentro dela e pintou suas entranhas com sua cor. Ela podia sentir sua semente, que tinha enchido completamente suas entranhas e estava vazando na cama. Ele era o homem com quem ela realmente não se importava em ter seu filho agora. Ele não era um experimento como seu ex-marido, um homem que só serviu para criar seu precioso tesouro, Ruby. Ele era muito mais que isso. Muito mais que um experimento, muito mais que uma curiosidade. Ele era muito mais que isso. Então, muito mais. Para Skatasha, ele se tornou uma existência insubstituível agora. Infelizmente, ela ainda não tinha dado a ele seu coração. Ela não podia. Não completamente. Mesmo que este homem que estava em seus braços agora tivesse um lugar importante em seu coração, mesmo que ela desse seu corpo a ele, ele ainda não havia conquistado completamente. Ele ainda precisava derrotá-la. Esse era o orgulho dela, algo que a fazia ser o que ela era hoje, o orgulho de uma guerreira que compunha seu núcleo. E ela não deixaria passar por ninguém, nem mesmo Victor. E pensar que tudo isso começou com um pirralho arrogante que se atreveu a ficar com minha filha. Lembrando a primeira vez que ela conheceu Victor, ela não pôde deixar de exibir um sorriso gentil. Foi uma lembrança muito boa. Antes que eu percebesse, desde aquele dia, ele sempre esteve por perto, hein? Victor. Meu genro, meu discípulo, o homem que me interessou pelo jeito que ele era. Um homem muito parecido a comigo, mas ao mesmo tempo diferente. As lembranças ela tinha feito com Victor começou a inundar todo o seu ser. E isso a estava mudando. Toda essa situação a estava mudando. Seus olhos eram puro sangue vermelho, mas ao contrário do normal, aqueles olhos vermelhos estavam vazios como se ela estivesse sem vida, mas ao mesmo tempo não. Para qualquer ser, seu primeiro amor verdadeiro sempre foi uma explosão de sentimentos. Independentemente do resultado que o fruto desse primeiro amor trouxe, não podia ser negado. Era uma verdade imutável. E para uma mulher, a primeira vez com seu primeiro amor foi como um vulcão em erupção. Mas para Skatasha, um vampiro ancião que sentiu tudo mais intensamente. Uma mulher que nunca tinha experimentado isso antes no passado. Seus sentimentos eram como um evento cósmico que criou o universo. Uma grande explosão de emoções. Vencedor. Tudo começou com um nome simples e simples, e de repente, Victor, 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 Victor. Ela quebrou. Nem mesmo ela sabia quantas vezes havia chamado esse nome internamente. A contagem passou dos milhares facilmente. Meu Victor, meu querido, seus sentimentos estavam enlouquecidos, e ela o apertou ainda mais forte,
como se estivesse com medo de que ele fugisse. Sua mente implantou o rosto de Victor em seu cérebro, seu nariz absorveu o cheiro dele, para nunca mais esquecer, e seu interior mudou para se adequar completamente ao pênis de Victor. Seu corpo memorizava seu calor para que nos momentos em que ele não estivesse por perto, ela ainda o sentisse. Sua mão acariciou gentilmente o cabelo do homem, sentindo a textura, lembrando como era enquanto fluía suavemente por entre seus dedos. Scartache estava implantando dentro dela toda a existência de Victor. Victor olhou para cima, e quando viu o olhar de Scartache, aquele olhar lindo, seu sorriso não podia deixar de crescer genuinamente. Ele poderia finalmente deixar ir todos os seus sentimentos reprimidos. Meu Scartache. Quando ele olhou nos olhos da mulher na frente dele, Victor gentilmente tocou sua bochecha. Ela finalmente é minha. Não completamente, mas ela ainda é minha. Eu vou fazer isso acontecer. Victor estava feliz com seu progresso, mas ainda não era suficiente. Ele a queria completamente, corpo e alma. Ele queria toda a sua existência para ele. E ele sabia que só ganharia isso quando a derrotasse. Scartache sorriu, um grande sorriso que mostrou seus dentes afiados. Para outros, pareceria um sorriso predatório que causaria medo. Mas para Victor, era um dos sorrisos mais bonitos que ele já tinha visto. A razão? Ele entendeu que aquele sorriso vinha do fundo do coração dela. Essa era a sua verdadeira forma, algo que ele sempre buscava. Sua natureza, seu ser, Victor aceitou completamente. Victor havia deixado sua marca no ser de Scartache de muitas maneiras, tanto emocionalmente fazendo a mulher aceitar seus sentimentos quanto fisicamente reivindicando todas as suas entranhas e pintando-a com sua semente. Victor aproximou seu rosto de Scartache e, naturalmente, ele a beijou. Scartache fechou os olhos, tocou seu rosto suavemente e o beijou de volta. O beijo teve vários significados que só os dois sabiam. Seus sentimentos estavam se combinando como as esferas de Yin e Yang, fundindo-se, mudando, evoluindo. Quando Scartache e Victor pararam de se beijar, os dois olharam um para o outro, seus dois olhos vermelhos se encarando, implantando os rostos um do outro por todo o seu ser. Nenhum pensamento estava em suas mentes, e eles estavam agindo por instinto. Eles queriam se aproximar um do outro e queriam se unir ainda mais. Scartache queria que suas entranhas fossem devastadas. Victor queria pintar todo o ser de Scartache com sua cor. E essa sinergia de sentimentos se acumulou. HMMPF. Tudo começou com um beijo apaixonado de Victor e rapidamente começou a aumentar. Scartache jogou Victor e montou nele, mas Victor não perdeu tempo. Agarrou sua bunda voluptuosa, usou-a como apoio e fez um movimento. Scartache arregalou os olhos ao sentir todo o seu interior sendo devastado, quando um sorriso louco apareceu em seu rosto. Mesmo que ela estivesse agindo por instinto, ela não se deixaria dominar. Ela se apoiou no peito de Victor e começou a subir e descer. Sons de tapas de carne ecoaram pela sala desolada. Tudo começou devagar, como se ela tivesse acabado de aprender, mas como se espera de uma mestra. Ela logo pegou o jeito e subiu e desceu ritmicamente, sempre mirando em seus pontos fracos. Ela sentiu seu corpo estremecer quando seu pênis atingiu certos pontos, e ela queria mais. Mais. A aura vermelha de seu corpo começou a ficar mais forte, e um olhar louco foi visto em seu rosto. Esses ataques ferozes e repetidos fariam qualquer membro que não fosse forte o suficiente para quebrar a forma apertada e molhada da entrada de Scartache, vir. Mas não Victor. Ainda não era suficiente para ele, e ele não acabaria com apenas isso. Ao contrário de sua esposa Anastasia, Scartache ainda era inexperiente, mas Scartache era um mestre por um motivo. Ela aprendeu rápido e aplicou esse conhecimento em um ritmo ainda mais rápido, e seu corpo era muitas vezes superior à sua forma básica. Mesmo sendo cuidadosa com Victor, às vezes seus ataques quebravam seus ossos. Doeu como o inferno, mas ele não se importou. Ele estava no céu e no inferno ao mesmo tempo com esta mulher. Victor apertou ainda mais a cintura de Scartache por um momento e impediu que a mulher se movesse. Oh! Pensando que ela começou a ganhar, ela abriu um sorriso ainda maior, mas quando ela ia provocar Victor, ela ouviu algo. Rumble, rumble. A eletricidade cobriu o corpo de Victor de uma forma que era inofensiva para Scartache, e a única razão pela qual Victor fez isso foi por uma técnica. Ele sorriu largamente enquanto se apoiava na cintura de Scartache e,
com um movimento de quadril. Tio Skatash foi para as nuvens. Em alguns momentos simples, ele levou mais de 50 estocadas dentro dela. Se Skatash não fosse forte o suficiente e duro, esse movimento a teria destruído, literalmente falando, é claro. Os olhos de Skatash se nublaram e saliva estava saindo de sua boca. Ela não conseguia se manter sã e percebeu que talvez Victor tivesse vantagem nesse tipo de batalha. Antes que ela percebesse, ela estava deitada na cama, e Victor estava por cima novamente, tendo recuperado a liderança. Ao gemido de Skatash foi ouvido, ela ainda estava sensível daquele ataque furtivo, e para piorar as coisas Victor não atacou apenas seu útero. Ele atacou seus seios, seu clitóris, sua clavícula. Todas as suas zonas erógenas estavam sendo atacadas, e ela não teve escolha a não ser gemer como uma mulher comum. Mas ela desistiria. Sua Skatash Scarlet? Nunca. Skatash, com um movimento súbito e forte, pegou a mão de Victor, sorriu amplamente e o empurrou. Victor atravessou a sala e se viu implantado na parede da sala. Força ridícula. Victor riu divertido. Depois que o membro de Victor saiu dela, líquidos começaram a vazar da entrada de Skatash, mas ela não se importou. Mesmo que por um momento ela se sentisse infeliz com isso, ela rapidamente lutou para desfazer essa infelicidade causada por ela mesma. Ela apareceu na parede e montou em Victor novamente. Seu interior gritou em êxtase quando ela foi preenchida novamente, e ela abriu a boca e mordeu a clavícula de Victor. Victor arregalou os olhos. Não satisfeita, ela começou a mover os quadris em um ritmo para cima e para baixo, determinada a torcê-lo completamente até secar de todas as maneiras possíveis. Com este ataque inesperado, Victor não pôde deixar de liberar toda a semente que ele estava segurando desesperadamente, em seu útero. Os olhos de Skatash brilharam em êxtase quando ela sentiu suas entranhas se encherem novamente. Aquela sensação quente e viciante. Ela estava começando a adorar. Victor rosnou em aborrecimento, e assim que ele fez um movimento, ele trouxe sua boca para a orelha de Skatash e mordeu suavemente. HMMPPFFF. O corpo de Skatash tremeu visivelmente e, por um momento, ela quase parou de sugar seu sangue. A mão de Victor foi para a cintura de Skatash, e ele deu um choque elétrico inofensivo na cintura dela. Skatash inconscientemente apertou sua cintura, fazendo com que o pênis de Victor endurecesse ainda mais. Victor gemeu um pouco, mas ainda não terminou seu combo, pois usou sua mão vazia e puxou os mamilos duros de Skatash e apertou. Naquele momento, Skatash parou de morder Victor e gemeu incontrolavelmente. Sua boca estava completamente ensanguentada, sangue que era de Victor, e ela não podia beber porque gemeu inesperadamente. Decidindo não perder a chance que lhe foi dada, Victor se encostou na parede e se jogou de volta na cama com Skatash embaixo dele. Ele agarrou as duas pernas de Skatash com força e começou seu ataque implacável. Mais uma vez os gemidos de Skatash foram ouvidos por toda a sala. Skatash tentou se recompor, mas foi impossível. Victor não lhe deu folga, e com um esforço repetitivo e um movimento selvagem, Skatash estava completamente à sua mercê. Ela não teve escolha a não ser gemer enquanto apertava suas entranhas que estavam sendo devastadas. Deus! Ela adorava aquela sensação. 10 minutos de ataques constantes enquanto tudo que se ouvia eram os gemidos do casal, sendo o mais alto de Skatash, e o som de carne batendo. Skatash sentiu aquela sensação de entorpecimento vindo de seu útero. Está vindo tio. O momento em que ela pensou isso, ela esguichou. Tio vendo que esta era a sua chance, Victor sorriu amplamente e parou de se mover enquanto virava Skatash e posicionava seu estilo cachorrinho. Ele envolveu ambos os braços em torno de Skatash, sua mão direita segurou os seios voluptuosos da mulher, e sua mão esquerda segurou seu clitóris. Skatash estava tão absorta em sua liberação que nem percebeu a posição em que estava. Ela só percebeu algo quando seu pescoço foi mordido por Victor. Tio. Inconscientemente, ela colocou os dois braços ao redor da cabeça de Victor. Nesse momento, Victor começou a balançar os quadris enquanto acariciava os seios da mulher e seu clitóris. Claro, ele também não esqueceu de chupar o sangue dela. E o resultado desse combo aterrorizante para qualquer vampira era óbvio. Mais uma vez,
Scatacha estava à mercê de Victor, gemendo incontrolavelmente quando gozou devido à sensibilidade de suas entranhas. 2x1. Victor estava vencendo essa guerra que prometia durar muito tempo. A questão era, a sala aguentaria? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 487. Perdido no amor 2 semanas, 14 dias, 336 horas. Victor e Scatacha estiveram treinando por todo esse tempo sem parar e perderam completamente a noção do tempo. Ruby tentou entrar na sala, mas não conseguiu porque o gelo de sua mãe impedia que alguém entrasse, e nem mesmo ela era forte o suficiente para quebrar o gelo de Scatacha. Se a mulher realmente o quisesse, ela poderia fazer um gelo incrivelmente duro. Sem outra escolha, ela teve que pedir ajuda à deusa. No momento em que Afrodite quebrou o gelo e entrou na sala junto com Ruby e Natalia, eles testemunharam a devastação absoluta da sala. Tudo foi destruído. Nem mesmo o colchão foi capaz de suportar a batalha de 2 condes vampiros por tanto tempo. Mas não foi isso que chamou a atenção das meninas. De alguma forma, todos eles sabiam das consequências quando 2 seres fortes lutam nesse tipo de batalha. Eles estavam mais curiosos sobre o estado dos 2 amantes. Victor e Scatacha estavam na cama enquanto Scatacha dormia em cima de Victor com um sorriso satisfeito no rosto. Sua pele estava brilhando como a de um bebê recém-nascido, e era bastante óbvio que ela estava satisfeita. Parecia que os anos de frustração pelos quais ela passou foram apagados nesta batalha. Ela estava completamente fora. A razão pela qual todos pensavam que era assim era que mesmo quando Afrodite entrou em seu território, a mulher não acordou. Eles ainda estão conectados. Afrodite comentou levemente, enquanto a inveja podia ser ouvida em sua voz. Scatacha literalmente conseguiu a foda que ela sempre quis. Porra, que inveja! Como a deusa do sexo e do amor, ela podia ver claramente que os sentimentos da mulher estavam completamente saciados. E ao ver isso, ela voltou seu olhar para Victor, seus olhos brilhando em um rosa brilhante. Ele foi capaz de satisfazer um vampiro ancião, alguém que tem um apetite sexual praticamente inesgotável. E essa pessoa não era outro senão Scatacha, alguém que estava frustrado por muito tempo, mas não sabia disso. Afrodite mais uma vez não teve escolha a não ser reavaliar a posição de Victor em sua mente. Eu quero ele. Ela sentiu suas entranhas se contorcerem quando viu a ferramenta de Victor dentro de Scatacha. Natalie estava completamente além do vermelho naquele momento. Ela simplesmente não conseguia olhar para isso. Cenário com um olhar sério. Ela tinha visto cenários semelhantes envolvendo Victor e suas esposas muitas vezes, mas este estava além do normal. Ela podia ver claramente que o dano da sala não se estendia para fora da sala por causa da gaiola de gelo que Scatacha havia criado. Ruby, por outro lado, suspirou de alívio. Ela nem olhou para a mãe, olhou para Victor, e apesar de estar um pouco mais magro que o normal, ele ainda estava vivo. Agora que ela estava mais calma, ela olhou para a situação novamente. Minha mãe conseguiu reduzir Victor a esse estado sozinha. Ela não pôde deixar de comentar internamente, ou seja, que quando Ruby e Violet atacaram Victor, o homem ainda estava completamente bem. Acho que não posso comparar a situação com um vampiro ancião que estava além de frustrado. Ruby pensou. E assim que ela foi se aproximar de Scatacha, ela sentiu alguém bater em seu ombro. Ruby olhou confusa para Afrodite, que estava em sua forma de Deus. Não se aproxime agora, é perigoso. O que você quer dizer? Olhar. Afrodite pegou um pedaço de pedra ao redor deles e jogou na direção de Victor e Scatacha. Ela jogou para que a pedra caísse perto deles e não causasse nenhum dano. Mas no momento em que a pedra chegou perto o suficiente, fuxe! A pedra congelou em um pilar de gelo. Scatacha arregalou os olhos, e seus olhos estavam brilhando vermelho sangue, enquanto uma sensação de morte desceu ao seu redor enquanto ela olhava para a pedra que congelou no ar e fez um gesto com a mão. A pedra logo desapareceu em partículas de gelo. Natalie e Ruby arregalaram os olhos com essa cena. Ela está acordada? Ruby perguntou. Ela não está acordada. No momento em que Afrodite disse isso, Scatacha lentamente fechou os olhos e caiu de volta na posição em que estava. Ela se aconchegou no corpo de Victor e o abraçou carinhosamente. Ela está inconsciente, mas ao mesmo tempo não está. Eu acho que é porque esta é a primeira vez que ela está completamente desmaiada, então seu corpo está agindo por instinto para protegê-la. Ruby deduziu. Sério?
Que mulher problemática. Até o jeito que ela dorme tem que ser completamente extravagante. Natalia não pôde deixar de revirar os olhos. Você está certo e errado ao mesmo tempo. Ela não está se protegendo. Ela está protegendo seu amor. Afrodite falou em um tom monótono. Ruby não sabia o que dizer quando ouviu o que Afrodite disse. Ela está agindo por instinto agora, e não pode reconhecer amigo ou inimigo. É melhor deixá-los dormir. Natália falou. Ruby suspirou e disse, eu gostaria que tivéssemos tempo para eles dormirem. Não temos notícias dele há muito tempo, e Violette, Saz e até Natasia estão preocupadas. Ruby não mencionou que Eleonor, Mizuki e Leona também estavam preocupadas. Foi estranho que Victor não deu nenhuma notícia e de repente desapareceu. Se não fosse Ruby dizendo que estava treinando com os Katashi, o caos teria sido maior. Por outro lado, as esposas de Victor estavam preocupadas com a morte de Victor depois de fazer sexo com os Katashi. Como uma mulher mais velha, Natasia entendia bem como os Katashi se sentia e, no caso de Katashi, deveria ser 1000x pior que o de Natasia. Sem mencionar que ele precisa acordar porque a reunião dos seres sobrenaturais vai acontecer em 3 dias. E ainda há problemas relacionados a essa maldita invasão e a cidade que está sendo construída. Ele simplesmente não tem tempo para dormir. HMM. Afrodite tocou seu queixo e falou, vamos tentar acordar Victor então? Sim. Ruby, Afrodite e Natalia começaram a pensar no que fazer, mas antes que tivessem alguma ideia. Uma escuridão cobria a sala, e vários olhos vermelhos podiam ser vistos. Kagi e as empregadas. Sim. O mestre esqueceu que estávamos em sua sombra. A voz de Maria falou. Ou ele não se importou. Fufufu. Roberta comentou. Vocês viram tudo nos assentos VIP então? Afrodite perguntou com um leve sorriso no rosto. As empregadas ficaram em silêncio. E o silêncio era, por si só, uma confirmação. Dentro da sombra de Victor, todas as empregadas estavam com o rosto vermelho, incluindo Kaguya. Eles nunca pensaram que... a atividade de seu mestre era tão intensa. Droga, eu realmente não sei o que dizer. Só sei que quero esse tratamento no futuro, Altereve falou internamente. Isso provocou uma reação ainda mais intensa de Eve, que coroou ainda mais. Tosse. Kaguya tossiu falsamente e disse, vou tentar acordar meu mestre. Obrigado. Disse Ruby. Ela só queria acabar com isso. E coloque algumas roupas no marido e na mãe, pelo amor de Deus. Victor, que estava no mundo de inconsciência, sentiu que alguém o chamava. Mal. Mestre. Victor abriu os olhos e olhou para o teto quebrado. Você finalmente acordou. Kaguya suspirou. Sentindo um peso em seu corpo, ele olhou para baixo e viu os Katashi e logo começou a se lembrar de todas as coisas que os dois haviam feito. Victor riu levemente, abraçou Katashi e beijou sua boca. Inconscientemente, Katashi retribuiu o beijo de Victor e contraiu suas entranhas. Victor não conseguiu segurar o orgasmo que já tinha perdido a conta de quantas vezes ele o liberou dentro dela, e pintou o interior de Katashi novamente com seus líquidos. Sentindo a sensação de calor dentro dela novamente, Katashi começou a acordar. Sua visão estava um pouco embaçada, mas lentamente começou a voltar ao normal, e ela viu os olhos violetas de Victor olhando para ela. Bom dia, querido. Katashi sentiu um doce sentimento em seu coração quando ouviu o nome que Victor a chamou. Ela não desgostava daquele jeito gentil de chamá-la. Bom dia, querida. Ela se sentiu constrangida ao dizer essas palavras, mas quando viu o sorriso de Victor crescer, ela não pensou muito nisso. Victor riu levemente enquanto apoiava o corpo de Katashi e se sentava na cama. O que restou dele, ele levantou a mulher um pouco e deixou seu membro deslizar para fora dela. Tio. Ela gemeu levemente. Líquidos começaram a sair dos Katashi e manchar tudo, mas a mulher não se importou, pois estava muito focada em olhar para Victor como se encontrasse algo fascinante em olhar para ele. Está dolorido. Era a primeira vez que Victor sentia algo assim. Katashi deitou a cabeça no peito de Victor e se concentrou em ouvir seus batimentos cardíacos. Agora que ela estava totalmente acordada, ela podia sentir as pessoas na sala, mas ela não se importou com elas e apenas se concentrou em ouvir o som rítmico do coração de Victor batendo. Victor passou o braço ao redor de Katashi e protetoramente acariciou seus longos cabelos ruivos. Logo, ele ergueu o rosto e olhou para o grupo.
Quanto tempo ficamos fora? Ele perguntou isso porque sabia que dias haviam se passado. Ele não tinha uma medida exata do tempo, mas sabia que levava muito tempo em sua pequena guerra. 2 semanas. Ruby respondeu em seu tom neutro de sempre, um tom que escondia completamente o choque dentro dela. Essa é minha mãe. Ela não podia relacionar aquela mulher com sua mãe. Não se engane, ela sabia que era Scatashi, mas ela estava agindo bastante pegajosa com Victor, algo que ela nunca tinha feito antes. Até o ato de deitar a cabeça no peito dele enquanto o abraçava e fechava os olhos foi chocante para Ruby. Ruby não pôde deixar de imaginar as expressões de Scatashi com as posições que ela experimentou quando ela lutou com Victor à noite. Acho que minha mãe também é mulher. A imagem de Scatashi na cabeça de Ruby começou a mudar lentamente. Desde seu nascimento, a imagem de Scatashi de Ruby era algo como um ídolo que nunca mudou. Mesmo quando Victor entrou em sua vida, ela ainda agia como a vampira mais forte. Mas esta visão, e a imagem da vampira mais forte, simplesmente não combinavam. Apesar de pensar assim, Ruby não era tola em acreditar que Scatashi havia enfraquecido. Na verdade, pode-se dizer que ela ficou mais forte porque, assim como Ruby, ela tinha um amor agora. E Deus tenha misericórdia da mulher, inimiga que tentou ferir Victor. Afrodite e Natalie estavam olhando para o estado atual de Victor e Scatashi. Afrodite mordeu o lábio levemente, e ela não pôde deixar de se imaginar nessa situação com ele. Ela estava com muitos ciúmes agora. Gah! Eu não vou pensar nisso. Cara de pôquer, cara de pôquer, Afrodite. Você consegue. Usando todas as suas eras de experiência, ela conseguiu manter sua cara de pôquer. 2 semanas, hein? Victor comentou em choque. Ele não esperava que tanto tempo passasse. Scatashi, apesar de estar de olhos fechados, também estava em choque. Ela não esperava que se perdesse com o passar do tempo. Mas, eu realmente não me importo. Ela se aconchegou ainda mais no corpo de Victor já que tudo que ela queria era ficar naquela posição para sempre. Fique mais forte, Victor. Preciso que você me derrote. Ela não tornaria as coisas fáceis para Victor, ela treinaria ainda mais difícil, mas ela não podia esperar para Victor desafiá-la a se tornar completamente dele, e ele se tornar completamente dela. Emitiu, eu gosto disso. Ela pensou ao sentir seu cabelo sendo acariciado por ele. Foi um gesto de carinho que ela nunca imaginou desfrutar antes no passado. Sim, 2 semanas se passaram, você perdeu um monte de coisas. Violette, Saz e Natasia estão preocupadas, e o encontro dos seres sobrenaturais acontecerá em 3 dias. Os olhos de Victor não mudaram, enquanto ele continuava olhando para tudo com um olhar neutro. Ruby, vendo isso, sentiu que algo havia mudado em Victor novamente. Não é possível que o sexo com minha mãe o tenha mudado de alguma forma. Pelo amor de Deus, este não é um anime de luta onde um certo protagonista ruivo mudou enquanto fazia sexo. Apesar do que ela estava pensando, ela não podia deixar de pensar que Victor havia mudado. Não foi uma mudança significativa, mas a sensação ao redor dele era mais. Frio? Eu estou com fome. Ruby sentiu vontade de cair no chão agora. Deus, ele estava com fome. Era tudo sua imaginação. Agora que ele disse isso, ela percebeu que ele estava mais magro. Ah! Ruby respirou fundo e se aproximou de Victor. Scatashi abriu os olhos e se virou para Ruby. Ruby se encolheu um pouco quando viu o olhar de sua mãe. Aqueles olhos frios e sem vida, um olhar que brilhava com possessividade. Agora, ela entendia o que tinha acontecido. Ruby bufou e lançou o mesmo olhar para sua mãe, um olhar que ela não perdeu nem um pouco. Ah! Você é muito jovem para ter essa aparência, mãe. Vendo que era sua filha e vendo seu olhar, Scatashi sorriu levemente e fechou os olhos. Então voltou a se aconchegar em Victor. Ruby logo se aproximou de Victor enquanto congelava tudo em seu caminho, já que não queria molhar os sapatos agora. Natalie engoliu em seco quando viu essa troca. O número de violetas está crescendo. Jesus Cristo. Afrodite revirou os olhos com o comentário de Natalia. Ruby se agachou um pouco e mostrou o pescoço para Victor. Vamos, você deve estar cansado de beber o sangue de uma antiguidade. Scatashi abriu os olhos e olhou para a filha estreitamente. Victor riu ironicamente, mas ele era esperto o suficiente para saber que se ele dissesse alguma coisa agora, seria seu túmulo. Então ele apenas se aproximou de Ruby.
e mordeu seu pescoço. Tio. As feições de Victor começaram a melhorar rapidamente, e logo ele estava saudável novamente. 3 minutos se passaram, e Victor parou de beber o sangue de Ruby. Então virou o rosto de Scatashi para o lado e mordeu seu pescoço. A sensação de aborrecimento que Scatashi estava sentindo desapareceu como folhas ao vento quando ela sentiu Victor sugar seu sangue. O mais velho é o melhor, minha filha. Scatashi sorriu para a filha, que lançou um olhar perigoso para a mãe. Mais 3 minutos se passaram e Victor parou de beber o sangue de Scatashi, apesar de ainda estar com sede. Afinal, ele precisava do sangue de Violette, Sasa e agora Natásia para saciar completamente sua sede de sangue. Victor disse, vamos tomar um banho. Victor levantou Scatashi como uma princesa. Milímetros. Ela sentiu com satisfação. Ruby revirou os olhos ao ver sua mãe agindo como uma adolescente apaixonada. Papéis invertidos. PFFT. Afrodite não pôde deixar de segurar o riso. Tudo o que ela recebeu em troca desse comentário foi um olhar perigoso de mãe e filha. Afrodite não se intimidou enquanto ela descaradamente estufava seus seios perfeitos e olhava Victor de cima a baixo enquanto ela engolia por dentro. Eu vou tomar um banho também. Afrodite falou. Eu irei também. Ruby falou. Oh! Afrodite estava internamente surpresa que ninguém a impediu, mas isso era uma coisa boa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.